Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25 a seguir. O tema hoje é o mal da religiosidade e o bem em descansar em Cristo. O mal da religiosidade e o bem em descansar em Cristo. Abra a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Diz o texto sagrado: naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Texto super conhecido de todos nós, na verdade. Texto muito conhecido de todos nós. Esse convite de Jesus. Queridos, para contextualizar e marcar os irmãos aqui no tempo em que Jesus falou essas coisas, Jesus viveu num tempo aonde, não só naquele tempo de Jesus, muito antes de Jesus e muito depois de Jesus, continuou esse jugo extremamente pesado sobre o povo, o jugo de obedecer restritamente, formalmente a lei. O contexto em que Jesus agora, que nós lemos aqui, ele olha para aquela grande multidão, aquelas pessoas que estavam à sua volta. Obrigado, irmão. Naquele tempo, diz o versículo 25, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Esse texto que nós lemos, ele está dividido em três partes: o versículo 25 e 26, o versículo 27 e depois o 28, 29 e 30. Nos dois primeiros versículos, 25 e 26, o Senhor olha e diz que aprouve a Deus, segundo o versículo 26, que quis Deus não revelar as boas novas àqueles que se diziam, se achavam muitos sábios no sentido aqui, conhecimento, sabedoria da lei, porque nós lemos, queridos, que Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, ele debate, ele vai muito contra os fariseus e saduceus, ele vai contra os doutores da lei, ele bate direto, de frente contra esses homens. Então aqui ele está dizendo: Senhor, te dou graças porque tu não revelou essas coisas, ou ao contrário, tu ocultou essas coisas a esses sábios, a esses que se acham conhecedores da lei, conhecedores da religião verdadeira. Mas ao contrário, o Senhor revelou aos pequeninos. E nesse texto que nós lemos, Jesus pega vários termos que os líderes religiosos da época usavam.
Esse termo pequeninos não era no sentido pejorativo de porque eram pequenos, não, era no sentido de que aqueles que seguiam a lei, aqueles que eram discípulos. E os fariseus, saduceus, os mestres usavam esse termo. O povo são os pequeninos. Então Jesus começa a pegar, irmãos, os termos que esses homens usavam e começou a aplicar, porque o povo entendia muito bem o que Jesus estava falando. O Senhor ocultou aqueles que se achavam sábios, aqueles que se achavam entendidos. O Senhor ocultou deles a verdade do Evangelho e revelou aquelas pessoas humildes, aqueles pequeninos. Porque o versículo 26 diz que assim aprove a Deus. Amados, muitas coisas da Bíblia Sagrada nós não conseguimos entender por completo. Por exemplo, por que Deus quis ocultar algumas coisas a algumas pessoas e revelou a outras pessoas? Pois não sabemos esse mistério, mas nós sabemos sim que aqueles sábios e entendidos oprimiam o povo pela lei. A lei, por exemplo, não era só os 10 mandamentos registrados lá em Êxodo. A lei de Moisés, ela tinha 613 mandamentos. 613. E se já não bastasse tantos mandamentos, havia também a tradição judaica, que era pior que os próprios mandamentos. Pior no sentido de peso, de julgo sobre o povo. E aquelas pessoas, aqueles sábios, aqueles entendidos, aplicavam esse julgo sobre o povo, a religiosidade, o mal da religiosidade, achando que aquelas pessoas daquela época, aqueles judeus, praticando um conjunto de regras, isso ia fazer com que eles se aproximassem de Deus. Era essa a pregação. Essa era a pregação. Você tem que fazer tudo cumprir tintim por tintim, porque só assim você pode entrar no reino de Deus. Só assim você pode ter um encontro com Deus. Aí o versículo 27, Jesus expõe diante daquele povo e diante dos fariseus que estavam à sua volta, dizendo que não era isso que acontecia. O versículo 27 diz: pois todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Então Jesus diz para aquele povo e para os fariseus e doutores que lhe escutavam, dizendo: não é esse jugo que vocês colocam, não é o cumprimento de algumas regras, a um conjunto de mandamentos que vai fazer o povo se aproximar de Deus. Eu quero dizer para vocês que tudo foi entregue a mim. Ninguém conhece a Deus se não conhecer o Filho, nem conhece o Filho se não conhecer a Deus, e aquele que o Filho quiser revelar. Louvado seja Deus. Os irmãos, para ter uma ideia da religiosidade, o mal da religiosidade do tempo de Jesus, eu quero convidar você a ler um texto comigo. Abra em João, capítulo 9. Esse é só um exemplo do mal da religiosidade que imperava no tempo de Jesus. Imperava no tempo de Jesus. Abra aí a tua Bíblia e acompanhe comigo, por gentileza. João 9, 18. Esse texto aqui começa no capítulo 1, versículo 9, e fala da cura de um cego de nascença, tá? Esse é o contexto. Então Jesus cura aquele homem, Jesus liberta aquele homem, e muitas pessoas viram aquele homem, mas esse aí não é o cego, esse aí não é aquele que andava cego, como agora está vendo? Esse era o contexto.
Daí chegamos no versículo 18 do capítulo 9 de João, diz o seguinte: e os judeus, porém, não creram que ele, esse cego, tivesse sido cego, e que agora via, enquanto não chamaram, por enquanto que não chamaram os pais que agora via, e perguntaram aos pais do cego, dizendo: este é o vosso filho, que vós disseis nascido cego? Como pois agora vê? Versículo 20 diz: seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho e que ele era cego, mas agora vê, não sabemos. O que lhe tem aberto os olhos, ou seja, aquele homem que curou ele, não sabemos. E eles falaram: tem idade, ele tem idade, pergunta para ele. E ele fala por si mesmo. O versículo 22 diz: seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Veja o mal da religiosidade. Jesus fez um grande milagre. Jesus curou aquele homem, porque era um dia de sábado. Olha a religião imperando em vez do benefício e amor às pessoas. Era um sábado. Jesus cura aquele homem. Os judeus não criam. Chamaram, apresentaram ao sinédrio. Os líderes, o conjunto de líderes da época. Gente, e o texto diz: esse aí é o filho de vocês. Como ele agora vê? Olha, não sei. Esse é o nosso filho e ele era cego. Agora, porque ele veio e quem curou ele, não sabemos. Pergunta para ele. Tipo, tirando o corpo fora. Pergunta para ele, já tem idade, ele vai responder para vocês. Mas por que eles fizeram isso? O texto mesmo explica. Porque todo aquele, versículo 22, desculpa. Porque todos aqueles que confessassem que ele, Jesus, fosse o Cristo, ia ser expulso da sinagoga, expulso da religião. Então olha o medo deles, queridos. Esse era o ambiente em que Jesus pregava. Agora vocês imaginam o medo. Agora os irmãos imaginam o tormento da alma daquelas pessoas do tempo de Jesus. Se eu não cumprir tintim por tintim, eu sou expulso da religião, eu sou expulso da sinagoga, isso é a igreja dos judeus. Eu não terei mais comunhão, eu não vou poder ir mais à igreja aos domingos, eu vou sendo um apartado de toda a religião. Olha o mal da religiosidade, irmãos. Preste muita atenção nisso. E quantos irmãos hoje em dia vivem nessa situação? Eu quero dizer para os irmãos que a religiosidade não nos aproxima de Deus, ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus. Ela nos distancia, porque ela nos se torna um Deus para nós. Ela se torna um Deus. Então, portanto, nós fizemos dessa nossa religião o nosso Deus. E a nossa alma começa a ficar amargurada, porque muitas vezes eu e você não vamos cumprir tudo que se deve de ser feito. Jesus, olhando para aquele povo, ele viu a ansiedade. Ele viu que o povo estava oprimido, cansado de tanto jugo, de tanta coisa, e que o povo não conseguia cumprir, e nem mesmo aqueles que ensinavam cumpriam a lei. O povo estava oprimido, irmãos. E quantas vezes eu e você, na nossa vida de cristão, vivemos oprimidos, cansados, pensando: Deus, eu vou largar tudo porque eu não consigo te obedecer na totalidade. Nós andamos de cabeça baixa, porque pecamos, porque falhamos aqui e acolá.
Porque quem sabe A ou B começa a colocar na nossa cabeça: tu não pode fazer isso, porque isso, porque aquilo. Esses dias eu fui orar numa casa de uma irmã, não importa se está nome aqui, não é o que menos importa. E a irmã me relatou que essa pessoa onde nós fomos orar, ela era batizada, ou ela foi batizada num tanque batismal e não no rio propriamente dito. E uma outra pessoa de uma outra denominação disse: ela tem que se batizar de novo, o batismo dela não valeu. O batismo dela não valeu, porque ela se batizou num tanque, numa piscina, e não no rio. Ora, Jesus foi batizado no rio. As pessoas querem criar doutrinas onde não há doutrina, irmão. As pessoas estão se agarrando em coisas que Jesus nem dava importância e nem dá importância, porque o batismo em si é um símbolo daquilo que Jesus já fez em nós. Não é o batismo em si que nos salva, que nos purifica. Não é o batismo em si, irmãos, que nos traz santificação. Aquilo é um símbolo de que já morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então veja, nos nossos dias, a religiosidade imperando nos corações das pessoas. As pessoas confusas com Deus e automaticamente frustradas na fé, porque tem que obedecer um conjunto de regras. Jesus, em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, no versículo 17, no capítulo 5, versículo 17, Jesus diz para os seus discípulos: eu não vim revogar a lei dos profetas. Eu não vim destruir a lei dos profetas, eu vim cumprir a lei. E o nosso português, irmãos, não consegue expressar na totalidade o que Jesus quis dizer lá. O grego, essa palavra traduzida para o nosso português como cumprir, não é simplesmente cumprir todos os pontos da lei. Jesus, no original grego, quer dizer: eu vim cumprir, sim, mas eu vim trazer um novo sentido da lei. Não é como está sendo pregado hoje, mas eu vim trazer um novo sentido, ou o verdadeiro sentido da lei. E daí no versículo 20 ele diz o seguinte: se a justiça de vocês não excederem muito dos fariseus, vocês não herdarão o reino de Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: se vocês cumprirem a lei como os fariseus cumprem, não adianta, vocês não vão entrar no reino. Excede muito a justiça de vocês. Porque os fariseus, queridos, eles oprimiam o povo. Mas graças a Deus que no versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui é um contexto muito grande: cansados e oprimidos. O Senhor não diz especificamente o que oprimia o povo, o que trazia cansaço ao povo, mas ele disse de uma forma geral para todos: olha, todos que estão cansados. Mas o que dá a entender que ele estava falando da alma cansada, da alma oprimida, não necessariamente o corpo físico. Vocês que estão cansados de ser subjugados por esta lei farisaica, vocês que estão oprimidos, venham a mim, e eu vou dar descanso para vocês, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. Outra palavra que Jesus pega do judaísmo, dos fariseus, porque os judeus, os fariseus e os saduceus sempre usavam esse termo: o jugo. Você tem que obedecer o jugo da lei, vocês têm que obedecer o jugo da lei. E Jesus pega emprestar essa palavra que eles estão dizendo, diz: olha, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. O meu, não dos fariseus, não a lei que os fariseus dizem, mas o meu jugo. Tomai.
sobre vós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o contraste que ele queria colocar para os judeus. Os irmãos lembram ali do texto de João, né? Olha o contraste. Os pais daquele homem, daquele jovem, daquele moço, com medo. Não, pergunta para ele, eu estou fora disso. Porque eles temiam, porque já era consciência entre os judeus que todos aqueles que declarassem que Jesus era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, ia ser expulso da sinagoga. Opressão, obrigação. Jesus disse: não, vocês tomam o meu jugo, tomem o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome. Isso aqui é muito importante, irmãos. Manso e humilde de coração. Coração aqui, irmãos, que Jesus está dizendo não é o coração, o órgão do coração. Mas geralmente coração, quando está escrito aqui, principalmente no Novo Testamento, é a sede dos sentimentos, é a sede do entendimento, é a sede da sabedoria. Então aprendam de mim, que sou manso, não sou igual aos fariseus. Aprendam de mim, que eu sou humilde de coração, do interior. Não sou superficial como os fariseus, que dizem para vocês fazerem e eles mesmos não fazem. Os irmãos entendem, irmãos? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje, irmãos? O que Jesus nos fala nessa noite não é para nós obedecer um conjunto de regras. O que o Senhor nos fala nessa noite para todos nós aqui, Ele não nos chama porque olha aqui, vocês têm que fazer esse e essa regra, senão não dá. O que o Senhor nos diz é para nós irmos até Ele. O convite, melhor dizendo, Ele nos faz: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão com a alma cansada, sobrecarregada, oprimida por algum jugo aí, que tem que cumprir isso e aquilo. Vinde a mim, porque eu vou dar descanso à alma de vocês. Nós cristãos não podemos, irmãos, ficar oprimidos e cansados e sobrecarregados da nossa vida passada, pela nossa vida presente, que às vezes falhamos aqui, falhamos acolá, que às vezes falamos algumas coisas ou pensamos outras, e que isto ofende a santidade de Deus. Jesus em nenhum momento disse, com essas palavras aqui que ele falou, negando a lei, dizendo que os seus discípulos não precisavam fazer nada, poderiam viver de qualquer jeito. Não, a gente vê nos evangelhos que não é nada disso, que ele sim nos exige santidade, que ele sim nos exige obediência, mas não é obediência cega a um regime doutrinário. Mas antes da obediência vem o que? O amor. Um dia perguntaram para o Senhor: Senhor, dá uma resumida na lei aí. O Senhor disse: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei em dois, e os dois falam-se sobre amor. Jesus conhece o nosso coração e Ele sabe o que é necessário a nós. Nosso amado irmão leu no princípio do culto, na 1 de João 1,7,
7, né? 8 e 9, né? Falando que aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo e faz Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não precisamos, irmãos, andar de cabeça baixas. Não precisamos andar oprimidos e cansados porque ontem eu falei alguma coisa de errado. Eu tenho que descansar em Cristo Jesus. É óbvio que isso não estou dizendo que a gente vai pecar e tudo vai estar na boa. Não, nós temos que nos arrependermos, temos que buscar o perdão, temos que buscar Deus. Mas o pecado, o mal não pode habitar a nossa alma ao ponto de nos deixar extremamente tristes e abatidos por aquilo. Nós temos que confiar. Os irmãos lembram, né, daquele homem tão conhecido da história cristã de Martinho Lutero. Era justamente o que se passava com a vida de Martinho Lutero. Ele já era um homem estudado na palavra, já era um homem que ensinava a Bíblia, mas a sua alma era atormentada com medo da morte, porque tudo que ele obedecia, ele era de uma ordem católica rígida, extremamente rígida, e ele vivia atormentado porque ele não conseguia cumprir todas as ordens da ordem que ele seguia, e aquilo lhe condenava o coração, aquilo lhe condenava, e ele sentia cada vez Deus castigando e maltratando ele, até que um dia ele teve um encontro com Deus, lendo a palavra de Deus, dizendo que o justo viverá pela fé. E então teve um encontro com Cristo e se libertou daquela maldição do jugo da lei. Bom, o resto da história os irmãos sabem que ele é um dos grandes da reforma protestante. Irmãos, nós não podemos viver sobrecarregados, oprimidos pelo jugo da lei que pesa sobre nossos ombros. Antes disso, devemos de ir a Cristo, porque só Ele, Cristo, pode nos revelar o Pai. Só Ele, o Filho, pode nos revelar o nosso Pai. O nosso Pai. As religiões antigas, as religiões do tempo de Jesus, antes de Jesus, ensinava que o Deus deles era um Deus que se distanciava do povo pecador, do povo errante. Então eles tinham que se cortar, eles tinham que se oferecer seus filhos como sacrifício. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Oferecer às vezes a sua própria vida, se cortar e fazer tudo mais para poder aparar a ira dos deuses. O cristianismo é totalmente oposto. Ele nos diz e nos mostra Deus não como um carrasco, mas como nosso Pai. Como nosso Pai, irmãos. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Deus é o nosso Pai. Deus não tem prazer em nos maltratar, até porque Ele não faz isso. Às vezes Ele coloca uma luta e uma divergência na nossa vida para nos puxar as orelhas e nos colocar no caminho. Mas Ele é o nosso Pai. E só Jesus pode nos revelar o Pai. E só Jesus tem descanso para nossas almas. E só o Senhor Jesus que nos tira da opressão, da obediência cega. E obedecer então por amor. Amém, irmãos? Eu faço porque eu amo. Eu não faço para poder ser amado. Deus já nos ama. Deus já nos ama assim, exatamente como somos. Amém, amados? Então, portanto, ele não fica preso nesse jugo. Antes te entrega a Deus. Antes vem até Jesus. Lança sobre ele esse jugo que tu tem pesado e pega o dele leve. Né? Versículo 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos pôr em pé.
as horas já são passadas. Descansa em Cristo, irmão. Irmão, quando o diabo vir te acusar, quando tu mesmo te acusar, eu não sou nada, eu falhei aqui, eu falhei acolá, todos nós somos falhos. Descansa no Senhor, ora e descansa em Deus. Amém? Senhor, está aqui meu jugo, deixa eu pegar o teu que é leve, o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Amém, queridos? Não fica preso no teu pecado, não fica preso nele, não. É o que o diabo quer que você fique preso nele. Não fica preso. Entrega ao Senhor, busque a Deus. Venha, vinde a mim, disse Jesus. Vamos até Ele. Queridos, vamos orar nesse momento, fazer uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, queremos aqui no nome de Jesus te agradecer por esta palavra. Que nós não viemos ficar presos na religiosidade. Não viemos ficar presos, Senhor, num simples cumprir de regras, mas que nós vamos ir até Cristo, e esse Cristo nos revelar o Pai, o nosso Pai, o Deus de amor, o Deus de amor, e saber que além dos nossos pecados, acima dos nossos pecados, está o grande amor de Deus, está Cristo Jesus. Deus abençoa toda a igreja.